El Niño e Laninha são fenômenos climáticos mundialmente reconhecidos por seu poder de transformação nas condições atmosféricas e climáticas do nosso planeta. Eles operam como dois lados da mesma moeda, influenciando o clima em regiões distintas e provocando impactos significativos em escala global. Assim, o que torna esses fenômenos tão significativos é a sua capacidade de desencadear efeitos em cadeia, desencadeando alterações climáticas em diferentes partes do mundo. Durante o El Niño, regiões tropicais experimentam secas severas, enquanto áreas subtropicais e temperadas sofrem com inundações e tempestades mais intensas. Enquanto isso, o Laninha traz o oposto, com regiões costeiras enfrentando a ameaça de furacões e enchentes, enquanto áreas tropicais desfrutam de chuvas mais regulares. A cada novo ciclo de El Niño ou Laninha, os meteorologistas e cientistas se esforçam para prever a intensidade e a duração desses eventos, bem como antecipar suas consequências. O objetivo é permitir que governos, comunidades e organizações se preparem e respondam de maneira eficaz às mudanças climáticas que se aproximam. Agora, uma nova ocorrência desses fenômenos está prestes a ocorrer, e a humanidade se prepara para as mudanças climáticas que eles trarão. Será que esse fenômeno irá alterar todo o clima da Terra? Será que mais catástrofes estão prestes a acontecer? O que podemos esperar? Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim: Conhecimentos do Mundo, eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. El Niño é um fenômeno natural de aquecimento periódico das temperaturas da superfície do mar nas regiões central e oriental do Oceano Pacífico. Laninha é o oposto, descrevendo temperaturas do mar mais frias que a média. Tanto El Niño como Laninha afetam significativamente os padrões climáticos da Terra. Os eventos El Niño e Laninha ocorrem em média a cada 2 a 7 anos e geralmente duram entre 9 a 12 meses, mas às vezes podem persistir por anos. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, o El Niño geralmente ocorre com mais frequência do que o Laninha. Um El Niño é declarado quando as temperaturas do mar no Pacífico Oriental tropical sobem 0,5 graus Celsius acima da média de longo prazo, afirma o Serviço Meteorológico Nacional do Reino Unido, o Met Office. O que significam El Niño e Laninha? El Niño se traduz como o menino em espanhol. Acredita-se que o termo tenha se originado em 1600, quando os pescadores começaram a notar água anormalmente quente no Oceano Pacífico. Originou-se como El Niño de Navidad, porque normalmente atinge seu pico por volta de dezembro. Navidad significa Natal em espanhol. Laninha significa menina em espanhol. Tem um efeito oposto do El Niño e às vezes é chamada de El Viejo ante El Niño, ou um evento frio. O que acontece durante El Niño e Laninha? Em circunstâncias normais, ventos permanentes de leste a oeste, conhecidos como ventos alísios, sopram para o oeste ao longo do Equador no Oceano Pacífico, movendo água quente da América do Sul em direção à Ásia. A água quente é substituída por água fria rica em nutrientes, que sobe das profundezas do oceano em um processo conhecido como ressurgência. A explosão de nutrientes das profundezas impulsiona o crescimento de algas marinhas e sustenta a vasta proliferação de fitoplâncton, organismos microscópicos que são uma fonte de energia crucial para grandes populações animais. Como tal, as regiões costeiras de ressurgência são alguns dos ecossistemas mais produtivos do mundo, apoiando pescarias importantes. No entanto, dois padrões climáticos opostos, El Niño e Laninha, perturbam estas condições normais.
Os cientistas referem-se a esses fenômenos coletivamente como o ciclo El Niño Oscilação Sul, ENSO. Durante o El Niño, a força dos ventos alísios diminui, fazendo com que a água quente seja redirecionada para o leste, em direção às costas ocidentais das Américas, e a ressurgência de água fria diminui. Mas durante o Laninha, os ventos alísios intensificam-se, resultando no maior impulso de água quente em direção à Ásia. Simultaneamente, ao largo da costa das Américas, a ressurgência aumenta, fazendo com que mais água fria e rica em nutrientes suba à superfície. Assim, a causa exata de cada um desses fenômenos permanece desconhecida. Mas quais são os efeitos do El Niño? O El Niño tem um impacto substancial nos nossos padrões climáticos, uma vez que as temperaturas elevadas do oceano fazem com que a corrente de jato do Pacífico se desloque para sul da sua posição normal. Como resultado, as regiões do norte dos Estados Unidos e do Canadá apresentam condições mais secas e mais quentes do que o normal. Por outro lado, a costa do Golfo e do sudeste dos Estados Unidos encontram chuvas acima da média durante esses períodos, levando ao aumento dos casos de inundações. Os efeitos do El Niño também são sentidos nas populações marinhas. Durante o El Niño, a ressurgência de água fria e rica em nutrientes enfraquece ou cessa completamente, resultando na redução do fitoplâncton. Isso leva a uma escassez de alimentos para as populações de peixes que dependem do fitoplâncton como fonte primária de alimento. Consequentemente, o impacto espalha-se pela cadeia alimentar para outros organismos dependentes de peixes, como aves marinhas e mamíferos marinhos. Na Índia, a ocorrência do El Niño está normalmente ligada à influência que exerce na estação das monções, resultando em precipitações abaixo da média e contribuindo para secas severas, como testemunhado em 7 casos entre 2001 e 2020. Assim, de acordo com o site de notícias indiano The Economic Times, 4 desses anos foram marcados por condições de seca e um declínio na produção agrícola de verão. Durante os invernos influenciados pelo El Niño, o norte da Europa apresenta condições mais frias e secas, enquanto o sul da Europa recebe um aumento das chuvas devido à mudança da corrente de jato. Por outro lado, no Reino Unido, os verões do El Niño tendem a ser mais quentes e secos, de acordo com o Met Office. E quais são os efeitos do Laninha? Durante o Laninha, a presença de águas frias no Oceano Pacífico resulta em um deslocamento da corrente de jato para o norte. Esta mudança muitas vezes leva a condições de seca no sul dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que causa aumento de chuvas e inundações no noroeste do Pacífico e no Canadá. Durante os anos de Laninha, as temperaturas do inverno tendem a ser mais quentes do que o normal nas regiões do sul e mais frias nas regiões do norte. Além disso, o Laninha pode contribuir para o aumento da intensidade da temporada de furacões. Assim, com o aumento da ressurgência durante o Laninha, os ecossistemas marinhos beneficiam uma enxurrada de nutrientes provenientes das profundezas. As águas mais frias da costa do Pacífico também atraem mais espécies de águas frias, como a lula e o salmão, para a costa da Califórnia. Na Índia, a presença de Laninha pode resultar no aumento das chuvas e numa estação de monções significativamente mais fortes. De acordo com o Met Office, os verões no Reino Unido apresentam normalmente uma tendência maior para condições mais úmidas. Está acontecendo um fenômeno desse tipo atualmente? Segundo os cientistas, vivemos atualmente condições de El Niño. O evento de aquecimento dos oceanos foi anunciado num comunicado da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, NOAA, em 8 de junho de 2023. E nos últimos meses, o aumento das temperaturas no Pacífico Tropical Oriental levou os meteorologistas do Centro da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, a declarar que um ano de El Niño era iminente. Na manhã de 8 de julho, isto passou de previsão à realidade quando a NOAA
anunciou que as condições do El Niño estão presentes e espera-se que se fortaleçam gradualmente no inverno do hemisfério norte de 2023 e 2024. Isto disparou o alarme, pois os anos quentes recordes, como o de 2016, que é o mais quente já registrado, e uma intensificação de eventos extremos, coincidem frequentemente com poderosos ciclos de El Niño. O que esperar do El Niño? Com o El Niño agora oficialmente sobre nós, a questão já começou a girar em torno de quais serão os efeitos. Em primeiro lugar, as fases do El Niño podem variar em intensidade de forte a fraca, e isto pode causar grandes diferenças nos seus impactos. Por exemplo, alguns dos eventos El Niño mais fortes alguma vez registrados nos invernos de 1982 e 1983 e 1997 e 1998 conduziram a precipitações significativamente superiores à média da América do Noroeste. No entanto, os níveis de precipitação na costa oeste foram muito mais baixos, com ciclos mais fracos do El Niño. Acredita-se que um forte El Niño em 1997 e 1998 tenha custado mais de 5 bilhões de dólares e cerca de 23 mil mortes devido a tempestades e inundações. Atualmente, os cientistas da NOAA prevêem que as probabilidades de um ciclo intenso para o inverno de 2023-2024 rondam os 55% e cerca de 84% que seja pelo menos moderado. Zach Hausfather, líder de pesquisa climática da Stripe, tuitou que o desenvolvimento do El Niño significa que há cerca de 30 a 50% de chance de 2023 estabelecer um recorde para o ano mais quente nos registros de instrumentos, que datam de 1850, superando, portanto, 2016. Os especialistas alertam que, embora a previsão de quando e quão fortes serão as fases do Enso tenha se tornado bastante precisa, ainda há muita incerteza sobre como esses impactos serão sentidos em uma escala muito localizada. Basicamente, os especialistas podem prever, com um grau de certeza relativamente elevado, que haverá mais condições de chuva em algumas partes da América do Norte, por exemplo, mas não podem dizer exatamente onde ocorrerão as inundações e em que grau irão ocorrer. Enso e mudanças climáticas. Outro motivo de preocupação é a forma como uma fase forte do El Niño irá interagir com um mundo que já é anormalmente quente devido às alterações climáticas, com alguns rumores de que o calor levará a quebras nos limiares climáticos, como os 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais estabelecidos no Acordo de Paris. A OMM está a soar o alarme de que iremos ultrapassar o nível de 1,5 graus Celsius numa base temporária e com frequência crescente, disse o secretário-geral da OMM, que significa Organização Meteorológica Mundial, professor Peter Talas, num comunicado de imprensa. No entanto, falar de limiares violados e das consequências que isso poderá ter a longo prazo pode ser prematuro. Na verdade, os efeitos das alterações climáticas na intensidade e frequência de fases fortes do Enso são também uma questão de debate sobre a qual a comunidade científica ainda não chegou a um consenso. No relatório do Grupo de Trabalho 1 do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, sobre as bases científicas físicas das mudanças climáticas, o Enso também é discutido, revelando como, ao longo dos últimos 10 mil anos ou mais, a história do Enso sempre veio com uma ampla gama de padrões e amplitudes diferentes. O relatório do WGI conclui que não há evidências claras de que tenha havido quaisquer mudanças significativas desde 1950 no Enso, e também afirma que as simulações de modelos climáticos, que não incluem um aumento dos gases de efeito estufa, produzem variações igualmente grandes no comportamento do Enso durante longos períodos de tempo, devido unicamente à natureza caótica do sistema climático. Contudo,
ainda há muito pouco consenso entre os principais modelos climáticos sobre a relação entre as alterações climáticas e o ENSO. No entanto, isso não elimina o fato de que, em termos de impactos de condições meteorológicas extremas, estas flutuações de curto prazo, como o atual El Niño, podem ser extremamente poderosas e catastróficas. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Será que estamos diante de um fenômeno que irá alterar drasticamente todo o clima da Terra? O que pensar sobre tudo isso? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!